Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês sobre encostos. Sim, aqueles espíritos obsessores que ficam grudados na gente, atrapalhando a nossa vida. Provavelmente, né? Se é encosto é porque tá atrapalhando, né? Mas são aqueles encosto morto, porque tem os encosto vivo também, né? Mas hoje a gente vai falar dos fantasmas, né? Dos encostos fantasmas. Pessoal, vocês devem estar estranhando porque que a coletânea temática não saiu às 11 da manhã, está saindo agora às 10 da noite. Eu inverti porque não deu tempo de fazer, tá bom? Então agora que eu tô colocando aqui, só inverteu, em vez de ser às 11 da manhã, às 10 da noite, o tipo ao vivo, em vez de ser às 10 da noite, foi às 11 da manhã. Tá bom? Me perdoem, por favor. Deixa eu ajeitar esse cabelo aqui, que está bem doido aqui, muito doido. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Pessoal, pra quem para quem tá vendo gravado, não, tá pirutando, Ana. Quero falar para vocês visitarem a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, tá? Ela tá de carinha nova, vai lá, dá uma olhadinha e não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Não se esqueça do like e vai visitar a loja. Eu acho que ainda dá tempo, tem um tempinho de Black Friday. Ainda dá tempo se você correr, tá? www.lojaassombrada.com.br. E agora sim vamos aos relatos desta coletânea. E o primeiro deles é este daqui, a presença masculina. É uma moça que nos conta. Bom, meu relato não é do tipo que tem fim, já que o que irei falar acontece todos os dias. Assistindo os relatos do dia 12 de janeiro de 2020, vi que o relato denominado Quem Será Ele? Tinha algo parecido com algo que eu convivo todos os dias. O fato é que eu sinto uma presença masculina perto de mim todos os dias. A qualquer momento que eu fecho os olhos e principalmente quando eu vou dormir. Isso começou a ficar mais forte após a morte da minha mãe. Em 2016, morávamos ela e eu. Consigo me lembrar que sempre que eu ficava sozinha, eu tinha um medo inconsciente. Sempre fechei todas as portas da casa e ficava na sala, mas mesmo assim, algumas vezes conseguia ter a sensação de alguém encostando a mão em alguma parte do meu corpo, como no braço, na perna, por exemplo. Isso piorou depois que fiquei definitivamente sozinha na minha casa. Normalmente, se eu fecho os olhos para dormir, eu não tenho ideia de como. Normalmente, se eu fecho os olhos para dormir, eu não tenho ideia de como eu sei a fisionomia, mas eu sinto uma presença alta e masculina chegando perto da minha cama, parando em pé ao lado dela. Se eu não abro os olhos, assim que começo a perceber essa presença, consigo senti-la se debruçando sobre a cama, para chegar mais perto de mim. Nunca consegui ficar muito tempo com os olhos fechados. Sinto a adrenalina no meu corpo como se fosse ser atacada e abro os olhos. Com isso, tomo remédios para dormir, chás, etc., para ficar sonolenta. Assim como sempre que posso, durmo com o meu namorado. Ocorre que, assim como no relato que mencionei lá no início do e-mail, do meu relato, onde o rapaz sentia cheiro de cigarro, além da presença constante de um moço no seu quarto de madrugada, já acordei entre 3 e 4 da manhã, sentindo um cheiro muito forte de cigarro de palha no meu quarto. Eu durmo com tudo fechado, exceto pela janela, quando está muito quente. Porém, o cheiro era muito forte. Não era como um cinzeiro trazido pelo vento. Não era como um cinzeiro, não. Não era como um cheiro trazido pelo vento. Mas como se alguém tivesse acabado de fumar dentro do meu quarto. Além disso, depois ouvi alguém varrendo com muita força. Olha, eu fiquei tão confusa. Era de madrugada, ninguém estaria varrendo a rua ou um quintal a essa hora. E não tão alto a ponto de que eu escutasse no meu quarto, né? Eu moro no segundo andar. O meu namorado estava dormindo comigo e disse que também ouviu o barulho da vassoura, mas disse que ignorou e voltou a dormir. Tem vezes que eu consigo ignorar a presença e dormir também. Outras eu só consigo dormir quando amanhece. Fora o fato de que nunca durmo com tudo no mais completo escuro.
Alguém tem ideia do que seria isso? Apesar de sentir medo, nunca fui efetivamente atacada e não sei de nenhum presente masculino. Oh, meu Deus! E não sei de nenhum parente masculino próximo à minha família que tenha falecido. Se alguém souber alguma coisa, deixa aqui nos comentários, conversa, né, com ela. Mas assim, isso pode ser coisa de outra vida, às vezes, alguém que acompanha, quer estar junto e você não se lembra dele, nem sabe, assim, olhando quem é, mas talvez seja algo de outra vida, algo, não sei. Tem que saber por que ele tá te acompanhando, não saber o porquê. Ele não pode ficar ali, porque vai atrapalhar tanto um quanto o outro. Então, acho válido ir até algum lugar para tentar conversar com essa alma e essa possível alma que te acompanha, para ela seguir o caminho dela, né? De te deixar aí. Ou ver se ela precisa de alguma coisa, não sei, fazer orações, conversar. Mas vamos para o próximo encosto. Digo, para o próximo relato. A mulher de salto. É uma moça que nos conta. O que vou contar aconteceu comigo e pode-se dizer que com o meu irmão mais velho. E pode-se dizer que aconteceu também com o meu irmão mais velho que eu, 2 anos. Ele é 2 anos mais velho. Desde muito pequena eu ouvia coisas. Não lembro de ver, só de ouvir. Nesse relato, vou focar em algo que ouvia e que era assustador para mim. Eu não lembro exatamente com que idade comecei a ouvir, mas foram muitos anos, até os meus quase 30 anos. Mudamos várias vezes de casa. Lembro que meu irmão e eu dormíamos por anos em um beliche. Ele em cima e eu embaixo. Eu tinha por volta de uns 6 anos e ficava tão assustada que eu subia para dormir com ele. Tanto que já levei até surra do meu pai por causa disso. Mas eu não me lembro se já se tratava do que eu vou relatar aqui. Eu passei anos ouvindo o que sempre julguei ser uma pessoa, mais precisamente uma mulher, andando de salto para lá e para cá, ao lado da minha cama. Sabe aquele toque, toque, toque do sapato de salto? Então, eu cobria a cabeça com o cobertor e não tirava por nada. Eu suava até pingar, mas eu não tirava o cobertor de cima da minha cabeça. Eu não sei dizer se eu veria algo caso olhasse. É importante frisar que isso era do lado do beliche que eu dormia com meu irmão. Os anos foram passando e os passos continuavam. Eu acho que eu não acordava todos os dias, por isso eu não ouvia todos os dias. Mas sempre que acordava na madrugada, lá estavam os passos que me atormentavam. Eu ouvia outras coisas também, tais como risadas, pessoas conversando, algo ou alguém mexendo nas panelas durante a madrugada. Mas, continuando, fomos crescendo e precisando de mais espaço. Cada um queria ter o seu quarto, então meu irmão foi dormir em um quartinho que ficava nos fundos, fora da casa. E aí os passos continuaram, mas não mais ao lado da cama, e sim no beco que tem na casa dos meus pais e que dava acesso a esse quartinho nos fundos. Na época, essa alteração de local não teve relevância para mim. A questão era que os passos continuavam lá me perturbando. Um dia acordei com o barulho do meu irmão entrando pelo beco. Era de madrugada e ele voltava de uma festa. Ouvi nitidamente uma pessoa de salto alto acompanhando ele. E enquanto ele procurava a chave e abria a porta, essa pessoa ficava para lá e para cá, para lá e para cá. Dava para ouvir bem, pois o meu quarto é o dos fundos, mas dentro da casa... o meu quarto é o dos fundos, mas é dentro da casa e não fora, como é o quarto do meu irmão, como era o quarto do meu irmão. Então, no dia seguinte, eu contei para minha mãe que o meu irmão tinha levado a namorada para dormir lá. Meus pais são muito conservadores quanto a isso, até hoje. E se eu não podia, ele também não podia, né? Ela questionou meu irmão e ele falou que eu tava doida e que ele entrou sozinho. Mas era muito nítido. Eu ouvi alguém junto com ele. O tempo passou, ele se casou, ele e a esposa foram morar nos fundos da casa dos meus pais, só fizeram mais um quartinho lá.
A esposa dele e toda a família dela eram espíritas e meu irmão passou a frequentar também. Acho que seguiam a linha de Allan Kardec. Eu continuava ouvindo os passos com menos frequência, se me recordo bem, ou só estava dormindo melhor e acordando menos na madrugada, pois sempre tive o sono leve. Pouco tempo depois, a minha cunhada começou a se sentir mal, com dormência nos dedos e nas mãos. Então ela foi fazer uma consulta no centro que frequentava e lá fizeram uma sessão ou mais sessões, não sei dizer ao certo, e disseram que existia uma mulher que foi casada com meu irmão em uma vida passada e que ele reencarnou e ela não. Então ela continuava ao lado dele e não aceitou que ele se casasse com outra. Ah, olha lá, tá vendo o lance da vida passada aqui? Então tudo fez sentido. Eu ouvia por ser mais sensível, mas na verdade essa mulher estava querendo ficar perto do meu irmão e não tinha nada a ver comigo. Fizeram mais algumas sessões e disseram que ela entendeu que deveria seguir seu caminho e deixá-lo em paz. Olha lá, como eu falei para o relato anterior. Não sei se esses são os termos corretos, mas a verdade é que nunca mais eu ouvi os tais passos, nem dentro nem fora de casa. E a minha cunhada não sentiu também mais nada. Confesso que apesar de já ter sido bem religiosa, hoje eu sou bem cética, mas é algo bem interessante que realmente eu vivi. Olha lá, é o que eu acabei de falar. Pode ser que essas coisas que você escuta por anos e anos não te faz mal, mas te incomoda, porque tá ali, né? Você sente a presença, você escuta, fala, gente, o que é isso, né? E vai fazendo mal indiretamente. É o Vitório querendo entrar. Não é bom pra ele, que tem que evoluir, tem que seguir seu caminho lá, e não é bom pra gente que... Só que eles não entendem que a vida mudou, vamos dizer assim, que a gente daqui não lembra mais deles, e eles continuam lembrando da gente como a gente era. Às vezes quer se vingar, às vezes só quer ficar perto, porque amou muito na outra vida, sabe? Então são coisas assim, né? Depende do que cada um acredita, mas é que pelo que eu já vi aqui nas histórias, nos relatos, né? Isso acontece. Vamos para a próxima história, o próximo relato, o próximo encosto. O espírito que atormentou meu primo. É uma moça que nos conta. Quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se separaram. Oi, meu amor. O quê? Mamãe não pode abrir. Cadê a Pepe? E o papai? Bom, o espírito que atormentou meu primo. Quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se separaram. Nós morávamos no Mato Grosso. E devido à separação, minha mãe se mudou para outra cidade, levando com ela eu e minha irmã mais nova, Sofia. Os nomes estão trocados, ok? Por conta disso, todos os finais de ano, eu e minha irmã íamos para a cidade do meu pai para visitá-lo. Foi no ano de 2012, quando eu já estava com 16 anos e a minha irmã com 13 anos, que fomos novamente visitá-lo. Nessa cidade moram quase todos os parentes do meu pai, por isso íamos na casa de vários tios para fazer a visita. Estávamos na casa da minha tia Patrícia, que tem 6 filhos, e era de dia, umas 4 da tarde. Estávamos tomando tereré, e eu e meus primos, quando um dos nossos primos, o Sandro, filho de um outro tio, chegou lá na casa da minha tia Patrícia. Ele estava com um olhar muito triste, sabe? Cansado, parecia não ter dormido à noite. Meu primo Álvaro perguntou o que ele tinha e ele foi contar. Disse que onde ele ia, um cara alto e bem magro que usava um boné o seguia. Mas só ele via essa pessoa, até um dia que ele sumiu. Então ele explicou. Numa noite, ele chegou em casa, deitou na cama e o espírito, ou seja lá o que era aquilo, apareceu novamente. Sentou na poltrona que tinha em frente à cama e começou a olhar para ele. Ele começou a chorar e gritar de medo.
Sua mãe e seu pai, ouvindo os gritos, foram até o seu quarto e ele disse o que estava vendo. Minha tia começou a rezar e ele disse que o espírito não sumia. Até que depois de alguns minutos o espírito se levantou e caiu por cima dele. Ele disse que sentiu o peso de uma pessoa caindo em cima dele e sumiu, como se tivesse entrado nele, tipo, assim. Naquela mesma noite ele sonhou que chegava em um velório com vários parentes chorando e ele viu a mãe dele. Então ele perguntou a ela quem havia morrido e ela respondeu chorando muito: foi o Sandro. Isso mesmo, ele sonhou com o próprio velório. Depois que ele nos contou isso, naquela noite, eu não consegui dormir de tanto medo que eu fiquei. Eu não conseguia pensar em outra coisa e na expressão de pavor e medo que ele estava. Depois disso, os pais dele o levaram em uma igreja evangélica. O pastor da igreja disse que era porque ele bebia muito e aquilo que ele viu provavelmente era um espírito de algum alcoólatra que o acompanhava. Depois disso, ele diminuiu a bebida e nunca mais viu aquele homem. Será que aquele espírito seria um obsessor, né? Alguém que estava ali querendo que ele bebesse mais e mais para aproveitar aquilo, sugando ali aquela... Ai, meu Deus, tem um cabelo aqui no meio do meu... Tirei. Ou será que ele estava querendo mostrar para ele, talvez, alguém que estava ali sempre junto e talvez quis mostrar para ele, ó, se você continuar nessa vida de beber demais, tudo, o seu futuro não muito longe será isso aqui, o velório, a morte. A hora que ele entrou, ou talvez ele tenha morrido por conta disso e quis alertar, falou, ó, eu morri de tanto beber, vamos dizer assim, né? Mais cedo ou mais tarde, isso traz coisas ruins, então esse pode ser o seu futuro, talvez, né? E um espírito que ficava ali se aproveitando da não é energia né, de quando ele bebia. Próximo relato. O que acontece comigo? É uma moça que nos conta. Vamos ver se vocês podem me ajudar a entender o que acontece comigo. Porque, para ser bem sincera, nem eu sei. Tudo começou quando eu era criança. Não era sempre que acontecia, mas eu às vezes tinha vontade de falar coisas aleatórias. E aquilo que eu dizia costumava acontecer de fato. Uma vez fiquei angustiada, do nada, enquanto brincava com meu primo Romão, no pátio da casa da nossa avó. Senti calafrios e do nada eu disse: bandidos, vem! E ele, sem entender nada, entrou correndo e se trancou dentro de casa comigo. Menos de 5 minutos depois, ocorreu um conflito da polícia com bandidos e eles usaram o pátio da casa da minha avó como um caminho para atravessar para outra rua, porque atrás da casa dela saía em uma avenida. Então eles passaram por ali tentando fugir. Pularam o muro e não os vimos mais, pois estavam vendo tudo por uma pequena janela. Estávamos vendo tudo por uma pequena janela. Meu primo me olhou estranho e até hoje ele não entendeu o que aconteceu comigo. Episódios parecidos aconteceram durante toda a minha vida. Uma vez sonhei com meu irmão mais velho por parte de pai e acordei gritando. Na manhã seguinte ligaram para o meu pai e ele foi informado que o meu irmão havia sido morto na madrugada. Ele se envolveu em uma briga na saída de uma festa. Meu pai ficou encucado com aquilo que aconteceu e comentou com a minha mãe que já não era a primeira vez que eu falava algo e acontecia. Uns 2 anos se passaram e eu comecei a viver coisas horríveis. Sempre que deitava na cama, sentia uma respiração por cima de mim. Sentia algo tocando a minha coberta e eu me escondia embaixo dela e ficava quietinha lá até dormir. Uma vez, numa das madrugadas, acordei e me deparei com algo muito estranho. Parecia um demônio tentando subir na minha cama. Ai, credo. Mas eu comecei a rezar e ele sumiu. Minha mãe, preocupada comigo porque me via chorando todo dia pela manhã, teve a ideia de me levar a um centro espírita. Tudo bem, fui com ela.
Quando chegamos lá, o médium me convidou para me doutrinar, pois ele via algo diferente em mim. Mas eu fiquei com medo e viemos para casa. Quando chegamos aqui, eu e minha mãe decidimos comer alguma coisa e ficar conversando na mesa. Foi quando ouvimos um estrondo muito forte. A porta de entrada bateu e se abriu, sendo que quando entramos, nós a trancamos, pois estávamos só nós duas. Meu pai estava trabalhando. Então, do nada, eu gritei: "Vai embora agora! Segue a luz!" Até hoje eu não sei por que eu falei isso. Minha mãe se assustou, porque bem na hora ouvimos a porta se fechando normalmente. Ficamos com muito medo. E dias depois, ela e meu pai viram uma mulher toda de branco atravessando a cozinha em direção ao banheiro. Ficaram pálidos e vieram me contar. Bom, eu fiz orações em todas as peças da casa e não vimos mais nada. Então, 3 anos se passaram e eu estava noiva já. Ai, perdão, gente. 3 anos se passaram e eu estava noiva já, trabalhando em um hospital. Meu noivo trabalhava nesse mesmo hospital. No dia que ele me conheceu, que teve coragem de conversar comigo, me contou que num dia qualquer estava ele e uma colega dele, que é de religião bandista, e ela disse a ele: "Nossa, ela é uma menina tão boazinha, por que aquela sombra a persegue?" Ele disse que gelou na hora, mas nem perguntou que sombra era essa. Dias depois, ele me levou para conhecer a família dele. Nisso, quando entramos na casa da tia dele, eu me senti observada e falei do nada: "Alguém morreu aqui. Um homem?" Ah, não, ela perguntou: "Alguém morreu aqui? Um homem?" E a tia dele começou a chorar. E eu fiquei sem entender nada. Meu noivo me olhou estranho porque, assim, fui muito espontânea. E a tia dele me disse que o filho dela faleceu ali dentro, por conta de uma doença, e que ela já o tinha visto algumas vezes ali dentro. Meu noivo, morrendo de medo, me disse: "Vamos para casa." Então assim fizemos e voltei a adivinhar essas coisas aleatórias. E tinha dias que eu chorava demais porque algo me pedia para que eu cometesse autoextermínio, mas eu sempre fui forte. Então, se alguém que entenda isso puder dar um palpite, podem colocar nos comentários. Ela diz aqui, sempre com muito respeito, ok, pessoal? Então, será que tem... A mulher da Umbanda ali falou que tem uma sombra acompanhando. Então, será que ela tem alguém ali que sopra as coisas para ela? Porque eu não sei quem é, qual o objetivo disso, dessa sombra, dessa pessoa. Vai saber, é um encosto. Vamos para o próximo relato. Espírito encostado em mim e sumiço das verrugas. Vamos ver, é uma moça que nos conta. Meu relato aconteceu em dezembro de 2012. Eu tinha por volta de 10 ou 11 anos e nessa época eu estava passando por uma fase muito difícil junto com a minha família. Tive começo de depressão e síndrome do pânico. E por isso eu não queria mais sair de casa. Eu não queria ir à escola e só sabia chorar dentro do meu quarto. As pessoas da minha família, como a minha mãe, meu pai, tias e primas, tentavam me ajudar, me levando para passear, conversando comigo e não me deixando sozinha em nenhum instante. Mas mesmo assim eu continuava na mesma situação. Foi quando minha mãe e meu pai decidiram me levar em uma benzedeira. Esqueci de dizer, mas quase todo mundo da minha família é católico. Então, eu e meu pai fomos até essa benzedeira. Chegando lá, já tinha várias outras pessoas que também iam falar com essa benzedeira. Chegou a minha vez de falar com ela. Só que antes de entrarmos para a sala onde ela atendia as pessoas, ela foi até a sala de espera e sentou todos que ainda estavam lá, perto um do outro. Ela sentou todo mundo que estava lá perto um do outro em um banco grande de madeira e com uma espécie de terço grande de pano branco, ela começou a fazer umas orações e ia passando o terço por mim e pelas outras pessoas, até que ela voltou para sua sala e chamou a mim e o meu pai. A sala não era muito grande, mas também não era muito pequena.
Ela ficava sentada em uma cadeira de plástico e diante dela tinha uma mesa também de plástico. Eu e meu pai sentamos em outras 2 cadeiras que ficavam de frente à mesa da benzedeira. Então ela perguntou o que estava acontecendo e meu pai explicou tudo. Foi quando ela perguntou: "Sua casa fica em cima de uma tapera?" Para quem não sabe, tapera é um lugar onde há algum tempo já existiu uma casa. É? Bom, o meu pai respondeu a ela que sim, nossa casa era construída em cima de onde era a casa dos avós do meu pai. Então a benzedeira disse: "Tudo o que está acontecendo com a sua família, no caso eu, é por causa de um espírito que está encostado nela." Então a benzedeira passou uns banhos para mim durante 3 dias, se não me engano, e fiquei curada. Mas o fato que me deixou mais de queixo caído foi quando ela viu uma verruga na minha mão. Eu tinha muitas verrugas nos pés que apareceram do nada e estava começando a aparecer nas mãos. Então ela pegou onde criou a primeira verruga e eu disse que foi no pé. Então ela perguntou onde criou a primeira verruga e eu disse que foi no pé. Ela não disse mais nada, mas poucos dias depois as verrugas simplesmente sumiram todas, sem deixar nenhuma marca, nem nada. Então, peraí, tinha alguém junto? Agora o lance das verrugas tem alguma coisa a ver, será, gente, com o encosto no espírito que estava na casa? Tinha um espírito que estava encostado, que ele estava ali na casa. E aí as verrugas, sei lá, a mulher não falou nada, mas às vezes tinha até alguma coisa a ver, porque se ela tirou com oração, né? Bom, próximo e último relato desta coletânea de hoje. Tirei foto no cemitério sem pedir permissão. Ixi, é coisa que eu já fiz isso também, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Vamos lá. Todos os nomes estão trocados, inclusive do santo, tá? É uma moça que nos conta. Vou contar algo que aconteceu comigo há cerca de 1 mês atrás. A mãe de uma amiga minha faleceu e eu fui ao velório. Levei meu filho de 4 anos. Durante o velório, o levei para ver o túmulo de um menino chamado Leon Maurice. Ele faleceu aos 2 meses de idade e hoje é considerado santo. As pessoas que obtiveram milagres oferecem balas e brinquedos, e o local do túmulo tem um sino dos ventos e um banco para sentar em frente. Expliquei ao meu filho que ele só podia olhar as coisas e não tocar em nada, pois era do menininho que morreu. Ele ficou olhando, dizendo que queria que eu comprasse doces e brinquedos iguais para ele. Até então tudo certo. Caí na besteira de tirar uma foto do meu filho em frente a esse túmulo. Ai, gente, pra que eu fiz isso? Foi o começo dos meus tormentos. O sino dos ventos começou a bater, mas com tanta força, um vento ilógico, que fazia aquele sino ir e voltar em uma velocidade absurda. Peguei na mão do meu filho e saí dali com muito medo. E no resto do cemitério não tinha vento algum, só ali. Voltei para casa e meu filho dormiu. Resolvi tirar um cochilo também, então deitei um colchão no chão, encostado no sofá, e o meu filho dormiu no sofá. Comecei a sentir umas coisas estranhas, como se tivesse uma presença ali. Ouvi uma música ao fundo e uns murmúrios estranhos. Depois ouvi uma criança resmungando, bem próximo a mim. E como eu estava de olhos fechados, achei que era o meu filho que tivesse acordado. Abri os olhos e meu filho estava num sono profundo. Já me arrepiei toda, mas não era minha avó. Já me arrepiei toda, fiz uma oração e nem quis dormir mais. Durante a noite foi o pior de tudo. Estava dormindo e acordei sentindo uma presença por cima de mim, na minha cabeça, próximo ao meu rosto. Comecei a orar em silêncio e não conseguia abrir os olhos de tanto medo. De repente ouvi um grito e uma pressão saindo de mim. Mas não era minha voz, era um grito abafado, como se algo tivesse saído de mim.
Eu não entendi, continuei orando e dormi novamente. Sonhei com o espírito de uma mulher querendo se comunicar. Logo depois acordei e me senti muito bem e sem medo de nada. No dia seguinte, uma amiga que é pastora me mandou uma mensagem no WhatsApp, me perguntando se eu estava bem, e disse que tinha sonhado comigo. Eu perguntei com o que ela sonhou e ela disse que sonhou que uma pessoa estranha estava orando na minha cabeça e me abraçava. E a oração era em línguas, mas uma oração estranha, e que ela, no sonho, começou a orar e o tirou de cima de mim. Então ele se manifestou em demônio. Eu não sei se isso é possível, mas quando ela me contou do sonho e pelo que senti durante a noite, eu acho que ela possa ter ido em espírito durante a noite me salvar dessas perturbações, encosto ou seja lá o que for que eu trouxe do cemitério. Agora aprendi a nunca mais entrar em cemitério sem pedir permissão e jamais tirar foto lá dentro. Eu não respeitei e algo veio me acompanhando do cemitério até em casa. Creio que só me libertei disso pela oração dessa minha amiga. O que vocês acham? Não sei, gente, eu já tirei foto em cemitério várias vezes, já filmei em cemitério. Não lembro se eu pedi licença ou não. Não lembro. Mas, sei lá, às vezes acontece, a gente já viu vários relatos que as pessoas voltam acompanhadas, né? Acompanhadas do cemitério, não, voltam do cemitério acompanhadas com alguma coisa. Pode ser sim. E aí, será que esse ser, essa pessoa pode acabar se tornando o seu obsessor ou um encosto, como dizem, né? Aquele que fica ali nem sempre atazanando, mas só estando ali já, né, já é um incômodo, já é uma coisa assim que não é muito agradável, não é mesmo? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se você tem uma história aí com um encosto, com alguma coisa do tipo, manda pra gente, tá? Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!